Amém. Cantemos com alegria, louvemos ao Senhor, nosso Deus. Que prazer para nossa alma poder cantar os louvores do Senhor. Celebrai, ressuscitou Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho, segundo Lucas, no capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. Lucas 24, de 1 a 12. Antes, porém, eu queria lembrar a você que nós estamos fazendo os nossos cultos online. Nós temos, então, 2 vezes por semana. Nas quintas-feiras, às 19h30, por esse meio chamado transmissão ao vivo, ou, numa linguagem mais moderna e anglicista, nas lives. E eu já brinquei com alguns, já ouviram isso? Vou repetir essa brincadeira. Me sinto um sujeito até moderno por saber falar live. Eu não imaginava que eu fosse passar por isso na minha vida. E a gente faz então as nossas lives nas quintas-feiras às 19h30 com estudo bíblico, com toda a liberdade de você escrever, fazer pergunta, tecer comentários, criticar, discordar. Não tem problema nenhum, né? Deus não fica aborrecido com quem discorda do pastor, não perde a salvação quem discorda do pastor. Então lá é o fórum para isso, tá? Nas quintas-feiras a gente, porque aqui eu não estou nem vendo nada, a câmera está virada para mim, e lá na quinta-feira, embora eu também acabe não conseguindo enxergar direitinho, mas lá tem o apoio da Júlia, da Cristiane, que fazem, olha, fulano fez uma pergunta, tem uma pergunta aqui, eu tenho um comentário assim, e a gente ali é mais uma troca de ideia, tá bom? Um estudo bíblico com oração, com louvor, mas com mais essa ênfase do estudo bíblico, nas quintas-feiras às 19h30. E nos domingos nós temos a nossa live do culto realizado aqui da própria igreja. Hoje mesmo também coloquei no meu Facebook lá, depois você entra, se quiser, uma pequena mensagem de 5 minutos gravada daqui do ambiente da igreja. A ideia foi trazer essa... eu não diria melancolia, mas essa nostalgia, um pouco dessa nostalgia para a gente, dessa saudade lamentável, né, da gente não estar podendo se encontrar durante algum tempo. Mas, por outro lado, a mensagem ela é de esperança. Vai lá que você vai ver. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, Lamentações 3:21, e é na esperança de que isso vai passar, de que já em breve nos veremos, nos reuniremos, cantaremos louvores ao nosso Deus. Pigarro, tá, gente? Agora a gente tem que explicar cada tosse, é um pigarro por causa do canto, tá bom? E aí, e aí nessa mensagem a gente fala inclusive sobre isso, né? Dessa esperança da gente estar junto, porque nós sabemos que esse lugar não é um lugar sagrado, essas paredes não são sagradas, temos a plena consciência disso, não somos iludidos assim. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Essa expressão é patente nas Sagradas Escrituras, é marcante nas Sagradas Escrituras. Esse lugar não é sagrado, mas o nosso encontro é sagrado, a nossa comunhão é sagrado, a natureza da nossa fé é uma natureza comunitária, coletiva. A fé cristã é a fé do ser humano, do encontro do ser humano com Deus e do encontro do ser humano com o ser humano. Tanto é assim que Jesus, aquele que está presente em todo lugar e em todo tempo, independentemente dos contextos, vai dar ênfase ao encontro, dizendo: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei presente. Então eu sei que teu coração sente saudade disso, o meu também. Como o Gustavo mencionou, ver os bancos vazios não nos agrada, mas a gente se consola e sorri. A gente se consola e sorri no Senhor, e se consola por dias melhores. Muito mais, obviamente, muito mais triste do que não nos encontrarmos, são as dores que muitas pessoas estão passando por toda essa terra, com perdas humanas, com perdas de alimento, com perda de dignidade, com a acentuação, o acréscimo da pobreza, e esse é o principal motivo das nossas orações. Mas que tudo isso passe e que, como consequência,
as pessoas vivam melhor e que, como consequência, também nos encontremos para celebrar juntos os louvores do Senhor, nosso Deus. Já abriu sua Bíblia? Lucas, no capítulo 24, do verso 1 ao verso 12. Um outro pedido. Se você puder, acesse a nossa página lá no YouTube. A gente está numa campanha de 1000 inscritos, porque parece que com 1000 inscritos tem algumas facilidades de live, algumas facilidades de transmissão. Então, se você puder nos ajudar também nisso. E alguns vídeos, né, tanto das mensagens como outros vídeos, não só de mensagens pastorais, mas de outras atividades que a igreja desenvolverá quando a vida voltar ao normal, estarão lá também contando a história e mostrando os eventos para que você participe também dos eventos da igreja, tá bom? Lá no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Lucas, faça lá a sua inscrição, ajude a gente e acompanha, né? Mais do que ajudar a gente, acompanha também aí as atividades da Igreja Presbiteriana de Lucas. Vamos para a leitura da palavra do Senhor e para a meditação na palavra do Senhor. Lucas capítulo 24, do verso 1 ao verso 12, diz assim: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembra-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas as coisas aos 11 e a todos os demais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam, aos apóstolos, como um delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, baixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. É a palavra do Senhor. Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra é alimento para as nossas almas. Nessa hora em que vamos meditar na tua palavra, nós pedimos também a tua misericórdia e graça, o teu Espírito Santo falando aos nossos corações e mentes, para que nós possamos ouvir a tua voz e, como filhos, sermos alimentados, consolados, confortados, corrigidos, construídos por ti em nossos corações, em nosso interior. Fala, Senhor, aos nossos corações, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Falávamos na semana passada da grande multidão que aclamou Jesus Cristo porque tinha em Jesus uma certa visão, criava sobre Jesus uma certa expectativa. As narrativas dos evangelhos dizem que Jesus havia curado pessoas e feito milagres de curas. A grande verdade, gente, é que se a gente vê nas páginas dos evangelhos, as pessoas buscam Jesus por alguns interesses. Veja, os necessitados buscam Jesus porque querem a solução de um problema imediato. Da cura porque não andam, ou porque não enxergam, ou por causa da filha que é enferma, ou no caso da mulher com fluxo de sangue. Aqueles que têm algum problema temporal procuram Jesus por conta dos problemas temporais.
E aqueles que não têm problemas temporais, como por exemplo os ricos e os poderosos, procuram Jesus, tentando obter a vida eterna. Por isso você não vê o coxo, o cego, falando assim para Jesus: o que eu faço para obter a vida eterna? O que você os vê nos evangelhos são as pessoas necessitadas dizendo para Jesus: e o que eu quero é resolver o problema da minha necessidade. Outros que não têm suas necessidades temporais da terra, procuram Jesus para falar: a minha preocupação é com a eternidade. Foi assim com o jovem rico, foi assim com Zaqueu, foi assim com alguns poderosos sacerdotes do templo. A grande questão é que as pessoas procuram a Jesus pelos seus próprios interesses. E foi assim, então, que mencionamos na semana passada, aquelas pessoas indo atrás de Jesus, entendendo, achando que Jesus seria então um grande rei temporal, um grande rei humano que traria para elas o cumprimento daquilo que as suas expectativas mostravam para elas. À medida que ele foi mostrando que não é, ele foi para as autoridades e, ao ser julgado, ao ser questionado, as autoridades diziam: quem você é? Você é rei? Ele dizia: olha, você diz que eu sou rei, eu vim com essa finalidade. Ou as autoridades dos sacerdotes perguntavam: o que você diz a teu respeito? Ele diz: olha, tudo que eu ensinei aí as claras luzes do dia. A clara luz do dia. Perguntem para as pessoas. Os próprios que aclamaram com ramos foram chegando à conclusão de que não era muito bem esse rei que eles esperavam, não. Por que esse rei não virou a mesa na frente dos sacerdotes e não virou a mesa na frente do poderio romano, de Pôncio Pilatos? Isso porque ele deixou bem claro: o meu reino não é deste mundo, eu não sou cooptado pelas opiniões das pessoas e nem dos partidos, mas ele é livre e traz uma outra mentalidade. Por isso é que essas mesmas pessoas simples ou poderosas, sejam elas quais forem, as que lá aclamaram, um pouco tempo depois estavam pedindo: crucifica-o, estavam preferindo Barrabás a Jesus Cristo. Porque a gente parece ter essa tendência, a tendência de procurar chamar o mal de bem, o bem de mal, a luz de trevas, as trevas de luz, aquilo que a gente viu em Isaías, no capítulo 5, no verso 20, aqui, já há pouco tempo, nesse momento de contrição. Parece que nós chamamos doce de amargo e de amargo de doce. E é com base nisso que a gente vem para a nossa reflexão de hoje. A gente está diante de uma passagem que mostra a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. No primeiro dia da semana, alta madrugada, mulheres, não foram os homens, foram as mulheres que viram, antes dos homens, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. As mulheres, na sua doçura, na sua gentileza, foram levando aromas para embalsamar o corpo do Senhor Jesus Cristo, já no túmulo, já numa pedra. Mas chegaram, viram a pedra removida. E ao entrarem, perplexas, com medo, encontraram lá, diz a passagem, 2 homens, 2 varões, ou 2 anjos, com vestes resplandecentes, e temerosas com aquilo ouviram da parte dele: por que vocês procuram? Essa é a força da palavra de Deus para nós hoje, gente. Esse é o centro, esse é o ponto. Por que vocês procuram? Verso 5, olha isso, e pensa como que a sua vida pode ser aplicada nisso, ou o que isso pode aplicar na sua vida, ou como sua vida pode se aplicar a isso. Olha aqui, é o que eu penso, paro e penso aqui comigo. Ricardo, eu chamo vida de morte e morte de vida, eu chamo doce de amargo, eu chamo bem de mal, onde Senhor me mostra, porque eu quero chamar bem de bem, eu quero chamar mal de mal, eu quero chamar doce de doce, eu quero chamar luz de luz e quero chamar vida de vida. Então o verso 5 diz assim: estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que vocês buscam entre os mortos ao que vive? Por que vocês buscam entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembra como ele havia dito a vocês estando ainda na Galileia:
vão e avisem aos outros, e foi o que elas fizeram, saíram dali para avisar aos agora 11 apóstolos, uma vez que Judas já não estava mais entre eles. Eles mesmos não acreditaram, porque eles representam todos nós. Falamos na semana passada e repetimos, a gente critica Pedro porque negou Jesus. Gente, os outros negaram muito tempo antes, tanto que foram embora. Pedro ainda tentou ir atrás e negou no limite da ameaça, no limite do medo. Mas em Pedro e em todos os outros, estamos todos nós. Agora, essas mulheres, elas com certeza não foram aquelas que fizeram coro no grito crucifica-o. Elas com certeza eram aquelas que aguardavam as coisas pacientemente, pacificamente, mas que agora elas foram fazer o que faziam com quem amavam, embalsamar, levar aromas, perfumarias, um ato cultural da época, naqueles que estavam colocados dentro da caverna, dentro do chamado túmulo. A grande surpresa é que ele ressuscitou. A grande surpresa é que aquilo que elas faziam com todos os outros, não puderam fazer com ele, porque a história mudou. A grande surpresa é que elas achavam que iam atrás de um morto, e o morto não estava mais morto. O morto agora estava vivo. Daí a celebração da vida, daí a celebração da nova natureza, daí a celebração da ressurreição. Páscoa do Senhor Jesus Cristo, ressurreição, palavra tão rica nas Sagradas Escrituras. Porque Jesus ressuscitou, não é vã a nossa esperança, não é vã a nossa fé. Porque, ora, se Jesus não ressuscitou, é esse o argumento da primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, ali pelos versos 20 em diante. Se Jesus não ressuscitou, versos 14 e verso 17. Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa esperança e é vã a nossa fé. Mas Jesus ressuscitou. E é porque Jesus ressuscitou que celebramos o canto da vida, dizendo para aquilo que mais nos atormenta de medo: ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? O teu aguilhão, a tua cadeia, o teu incômodo, onde está, ó morte? Jesus ressuscitou. Essa é a expressão que está na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15. No verso 55. É de ressurreição que a Bíblia fala. É de ressurreição de Cristo e é de ressurreição da minha vida e da sua vida. De uma ressurreição que faz a gente olhar para passar a olhar para as coisas como elas são. É de ressurreição. A palavra é essa. Veja, não é reencarnação. A palavra é ressurreição. É essa riqueza, é dessa riqueza que Jesus fala para Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João, quando ele diz para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Nascer de novo é ressuscitar. Porque, embora respirando, embora gesticulando, falando, agindo, o que a palavra de Deus fala é que o ser humano que não se voltou para Jesus, que não se voltou para Cristo, está morto nos seus delitos e pecados. Abre lá a sua Bíblia na Epístola aos Efésios, no capítulo 2, o capítulo 2 no verso 1, 2 e em diante, o verso 1 já inaugura dizendo isso. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ora, que faria sentido dizer que Ele nos deu vida juntamente com Cristo se Cristo não tivesse ressuscitado. Mas Cristo ressuscitou. E é porque Cristo ressuscitou que nós nascemos de novo. E é porque Cristo ressuscitou que nós ressuscitamos com Ele. É porque Cristo ressuscitou que nós nos tornamos filhos de Deus. Olha que expressão, filhos de Deus. O dito popular diz assim, né? Todos são filhos de Deus. Mas olha,
A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, diz assim: nós somos criaturas de Deus, mas todos quantos o receberam, aí sim, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E recebemos o seu Espírito, o Espírito pelo qual clamamos, Abba, Pai. Esse conceito, esse ensino você encontra na Epístola aos Romanos, no capítulo 8, ali pelos versos 15. Encontra também em Gálatas, no capítulo 4, ali pelo verso 4, 2, 3, 4. Esse ensino, nós recebemos o Espírito de Deus, pelo qual podemos chamar Deus de Pai. Porque Efésios traz uma outra expressão, gente, que não é do seu agrado. Do agrado popular, então, esse não é mesmo, porque o agrado popular é que somos todos filhos de Deus. Deus é bom e todo bondade. Deus não é todo bondade. Deus é também justiça, Deus é também santidade. Um pregador antigo chamado Jonathan Edwards trabalhava um tema que era a ideia da simetria. A simetria de Deus. Deus é justo, simetricamente é santo, simetricamente é amor. Deus é simetricamente, vive essas qualidades de maneira simétrica. Ele não é todo amor, ele não é todo bom, ele é também bondade, ele não é todo justiça. Essas características se contrapõem, essas características em Deus, no seu caráter, se harmonizam. E é porque Deus é amor também que nós podemos ser chamados de filhos de Deus. Porque a mensagem agora talvez não seja agradável. Lá em Efésios, no capítulo 2, esse mesmo capítulo que fala que Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, e eu peço, por favor, anota e confere. Lá em Efésios, no capítulo 2, a narrativa, nos versos 3, 4, a expressão é pior. A expressão é nós éramos numa outra época, sem a fé, sem o render-nos, quando não havíamos nos rendido a Cristo, nós éramos filhos da ira, gente. É isso que diz lá. Filhos da ira. Mas todos quantos creram, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Expressão forte, né? Nada politicamente correta, né? Nada agradável. Éramos, por natureza, filhos da ira, mas Deus nos deu a graça de sermos feitos filhos de Deus. E a ressurreição de Jesus Cristo é um ponto marcante para isso. Por isso agora o anjo provoca essas mulheres e dizem assim: ora, por que vocês procuram entre esse contexto antigo de morte, de gente que chamava mal de bem, de gente que chamava amargo de doce, de gente que chamava trevas de luz? Porque vocês procuram nesse contexto de gente que procurava a vida na morte? Ele não está mais no túmulo, ele ressuscitou. Por que procuram entre os mortos aquele que vive? Por que buscais entre os mortos ao que vive? A ressurreição de Jesus é celebração para nós, mas é também mais do que um convite. Convite é pouco. A ressurreição de Jesus Cristo é mais do que um convite. É uma força que nos chama para buscarmos a vida na vida, nele. Ele é a vida. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, é o que ele vai dizer numa das passagens. Ou em outra, é o que ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Isso lá na conversa com a família de Lázaro, no capítulo 11 do Evangelho de João. E aí a pergunta é: ora, por que vocês buscam na morte aquele que vive? Por isso a pergunta no início foi essa: o que eu posso parar e pensar dentro de mim? Meu Deus, onde busco Jesus na morte ao invés de buscá-lo na vida? Um fator forte, contribuidor para isso, por incrível que pareça e por paradoxal que pareça, é a religião, inclusive a nossa.
A religião faz com que nós busquemos deuses mortos. A religião faz com que nós construamos deuses mortos, inclusive a nossa, inclusive a sua. Alguém já vai dizer que um lugar bom para se esconder de Deus é na religião. A religião é um lugar bom para se esconder de Deus, porque a religião te dá preceitos, a religião te dá tarefas, e ao se envolver nos seus preceitos e nas suas tarefas, você pode se sentir satisfeito. Não precisa se confrontar com Deus, não precisa se confrontar com a vida. Estou acomodado nos meus preceitos, no cumprimento das minhas obrigações ou das obrigações que a religião, que as religiões me passam. Mas Deus me chama para uma outra dimensão. Deus me chama para uma outra dinâmica. Deus me chama para um encontro pessoal. Deus me chama para um encontro com a vida. E tudo isso é possível porque Jesus ressuscitou. Entende? Entende que isso é festivo? Entende que isso é alegre? Você está entendendo que a narrativa que está sendo dada aqui, a palavra que está sendo dada aqui, não é uma palavra que diz, olha, o seu encontro com Deus é um tormento. É o contrário. O seu encontro com Deus é uma libertação. E o seu encontro com Deus é o encontro com Cristo ressuscitado, com o Jesus ressuscitado. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, era tudo vão. Era tudo história, igual a do Napoleão, igual a do Dom Pedro I, igual grandes histórias que a humanidade tem e que são interessantes, mas que não mexem com o meu caráter, que não mexem com o meu sentimento, que não mexem com a minha personalidade, que não mexem com o núcleo mais central do meu ser, da minha alma. É porque Jesus ressuscitou que a história é pulsante. É porque Jesus ressuscitou que a ação é pulsante. É porque Jesus ressuscitou e ressuscitando está vivo, que ele continua sendo, podendo ser meu Salvador, seu Salvador. É porque Jesus ressuscitou e continua vivo que as suas palavras continuam ecoando e tudo aquilo continua valendo. Vinde a mim, todos vós os que estão cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Posso ir, ele está vivo e a sua palavra ecoa. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Percebe a força disso? Ele nem diz ninguém vai ao Pai, ele diz ninguém vem ao Pai, senão por mim. Por quê? Por uma razão muito simples. Porque, ora, Filipe, como mostra-nos o Pai? Há quanto tempo eu estou com vocês? Quem vê a mim, vê o Pai. Por isso ele vai dizer, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Mas também é ele quem vai dizer, quem tem sede, venha a mim e beba. Quem tem fome, venha a mim e coma. Eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou. É porque ele é vivo, meu irmão, meu amigo, que essas palavras podem continuar ecoando no nosso coração, trazendo salvação, trazendo consolo, trazendo conforto, trazendo mudança de pensamento, mudança de sensibilidade, trazendo mudança de caráter. Entende? O cristianismo não é uma fé de preceitos morais da moralidade. O cristianismo é a fé que transforma o coração do ser humano para que ele escolha a vida. É porque nós escolhemos a vida que nós vamos fazer o que fazemos. É porque nós escolhemos a vida que nós, se fazemos ação social, se nos compadecemos do nosso próximo, se trabalhamos a empatia, famosa palavra dos tempos modernos. O sentimento é antigo, mas a palavra é mais moderna, né? Pelo menos está mais na moda hoje em dia. Seja como for. Se trabalhamos a empatia dentro de nós, a empatia é o sentir a dor do outro, é me colocar no lugar do outro. Se trabalhamos a partilha, se trabalhamos a bondade, a misericórdia, a mansidão, se trabalhamos a dignidade da nossa vida, do nosso corpo, e da vida e do corpo do outro,
É porque Jesus ressuscitou. É porque passamos a escolher a vida. É porque deixamos de procurar ao que vive entre os mortos. Entende isso? Entende que isso é um milagre? Entende que isso é o fazer de alguém de fora dentro de mim? É o vivo, o ressurreto, o ressuscitado que transforma o meu coração e a minha vida. É Ele quem faz de mim e de você uma nova criatura. Se nós passamos a amar a Deus e não a odiá-lo, porque a tendência humana é odiar. Imagina você saber que Deus se ira. Não é um sujeito para ser odiado, alguém que se ira. Imagina essa expressão forte de Efésios que mencionamos há pouco. Ora, éramos filhos da ira? Isso existe num Deus que é só bondade? Não é só bondade, né? É simétrico no seu caráter. Mas talvez nem isso a gente soubesse, se não fosse a revelação da sua palavra. Portanto, voltando ao assunto, se nos voltamos para Deus, se passamos a amá-lo, se correspondemos a Deus com louvores, com adoração, com vontade de conhecê-lo, se temos prazer de nos ajoelhar do lado da nossa cama, não apenas para pedir a cura do planeta ou para pedir alguma coisa que seja do nosso interesse pessoal, mas se nos ajoelhamos ao lado da nossa cama, no silêncio do nosso quarto, tão somente para dizer: me derramo na tua presença, porque esse é o anseio da minha alma. Eu não quero nada, eu quero só dizer que te amo, eu quero só dizer da minha adoração e do meu louvor por ti, Criador do universo e Redentor meu. Se isso existe, é porque a vida chegou. Se existe esse prazer no nosso coração, é porque a vida chegou. Se daí decorre a nossa boa ação, a nossa compaixão com o necessitado, a diminuição do nosso egoísmo, da nossa vaidade, da nossa arrogância, isso é um bom sinal. É porque a vida chegou, é porque a ressurreição chegou, é porque está sendo Páscoa não apenas na história, mas é porque está sendo Páscoa na sua vida, é porque está sendo Páscoa no interior do seu coração. Entende a grandeza disso? Entende que isso é mais do que religião, que a gente está falando de relacionamento entre seres humanos e Deus, e a gente está falando de relacionamento entre seres humanos e seres humanos na mediação de Jesus Cristo. Jesus, então, é aquele que faz a mediação entre nós e o nosso Deus. Jesus é aquele que faz a mediação entre nós e nós. Acabaram as relações imediatas. Nós nos amamos porque Cristo nos conduz ao amor. É claro, é óbvio que isso é um processo. É óbvio que com algumas pessoas isso acontece mais rápido e com outras esse processo dura um pouco mais. Ou seja, continuaremos com os nossos egoísmos em algum nível, com nossa violência, com nossa agressividade, em algum nível com nossa prepotência, em algum nível continuaremos, mas mais do que o convite, a força do Senhor em nós, a ideia é que essa maldade vá se perdendo, se enfraquecendo a cada dia, porque o nosso desejo passa a ser glorificar a Deus e em seu nome promover o bem e a paz entre as pessoas que nos cercam. É porque a gente deixou de procurar ao que vive entre os mortos. É porque a gente deixou de procurar Jesus que vive entre os contextos humanos, de conselhos humanos entre os mortos. Essa palavra é muito forte lá para aquelas mulheres. Essa palavra ecoa muito forte no meu coração e eu desejo que essa palavra, no nome de Jesus e no poder do Espírito de Deus, continue ecoando muito forte no seu coração. Por que procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui na morte. Ele ressuscitou. Lembra? Ele tinha dito isso lá na Galileia. Vão agora e anunciem aos apóstolos. E dos apóstolos anunciem ao mundo.
Anunciem ao mundo que porque Ele ressuscitou, nós podemos ter vida e vida em abundância, refletida em alguns desses exemplos que demos, porque o que falamos aqui são apenas questões exemplificativas. A abrangência dessa vida é muito maior do que o que foi dito, mas é sempre buscando o bem, a entender que bem é bem e mal é mal, a entender que doce é doce e amargo é amargo, a entender que luz é luz e que treva é treva. Porque Ele ressuscitou, ressuscitamos com Ele, somos novas criaturas, deixamos de ser filhos da ira, passamos a ser filhos de Deus, passamos a chamar Deus de Pai. Aleluia! Cristo ressuscitou e com Ele todos os que nele creem. Que seja assim para você, que Deus nos abençoe. Nós vamos louvar a Deus. Cadê o Gustavo?